Hoje no quadro Quando Deus Falou Comigo, a visita do nosso amigo João Gabriel Passarim. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Vera. Vera, primeiramente eu queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui hoje, né? Agradecer a vocês também. E a minha história com Deus, ela começa desde pequeno, mas ela vai passando por uma parte qual eu morava em Londrina, no Paraná. Lá em Londrina, no Paraná, eu comecei a querer me questionar quem era Deus, quem era Jesus, né? Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é um profeta. Por que o mundo se conta os anos a partir do nascimento dele? Por que ele mudou tanto o mundo? Por que parece que o mundo tomou uma consciência a partir de Jesus? E nisso eu comecei a buscar, e a minha sogra um dia esqueceu uma Bíblia dentro de casa. E eu comecei a ler. Na época eu estava passando por problemas financeiros, mas eu fiz uma prova com Deus, sem eu saber. Eu falei, Deus, se tudo que está aqui é real, eu vou fazer. Mas o Senhor tem que fazer na minha vida. Nisso, eu fui morar em Caçador, como gerente de uma concessionária de carros. E em 2014, em agosto de 2014, eu ainda estava lendo a Bíblia. Foi a primeira vez que eu li ela do começo ao fim. Em 2014, eu tive um acidente, o qual o rapaz que estava ao meu lado, ele veio a falecer. As pessoas que estavam na minha frente, eu estava de carona, vieram a se machucar gravemente, e eu quebrei os meus 2 fêmures. E quando eu quebrei os meus 2 fêmures, eu desmaiei, eu acordava e dormia, acordava e dormia, mas o meu pensamento sempre estava clamando a Deus. Eu cheguei no hospital e eu não lembrava o que tinha acontecido, porque a pancada que tinha dado na minha cabeça foi muito forte. Tanto que eu olhava a minha esposa e eu falava, eu tô aonde? Né? Ela falava, tu tá no hospital. E eu falava, mas eu tô fazendo o que no hospital? Por que eu tô aqui? O que está acontecendo? Nisso, precisou 6 pessoas para colocar as minhas pernas no lugar. 4 homens me levantaram e 2 colocaram as minhas pernas no lugar. Foi uma dor tremenda. Foi muito forte. E passou e eu fiquei em observação. No outro dia, os médicos resolveram fazer a cirurgia do meu primeiro fêmur, qual eu tive uma fratura cominutiva, quando o osso ele quebra em mais de 2 pedaços, né? Em vários pedaços. E quando eles fizeram aquela cirurgia, eu tive uma embolia pulmonar gordurosa. E uma embolia pulmonar gordurosa, ela é praticamente fatal. Mas eu ainda tinha um resquício de vida. Eu fui para a UTI, eu estava com a ponta dos dedos roxo, estava com a boca roxa, estava branco, estava com aspecto de morto já. E lá naquela UTI, eu não sei porquê, mas tinha um relógio na minha frente. E no outro dia era para vir um filtro da veia cava. Porque o filtro da veia cava, não que ele fosse corrigir o que estava acontecendo, mas ele ia impedir que fosse mais sujeira para os pulmões, ou fosse para o coração, ou fosse para o cérebro, que seria pior. Ele só ia impedir isso, mas a situação que eu estava não tinha como agir, como retroceder ou melhorar aquela situação. Era só por Deus, porque não existe medicamento ou procedimento médico ainda para uma embolia pulmonar gordurosa. E eu estava lá naquela situação, cuspindo sangue, estava muito mal. E eu via que era para 7 horas da manhã ser a cirurgia, e eu vi que passou o tempo e ninguém aparecia. Eu vi que era 1 hora da tarde, passava o tempo e ninguém aparecia.
Aí eu comecei a orar muito o Pai Nosso. E eu escutava os médicos falar, não vamos mexer nesse menino, ele está muito mal. Se a gente mexer nele, ele vai morrer. Deixa ele. E começou, a partir daquela 1h, eu comecei a orar. E quando chegou 3h da tarde, hoje eu fui saber que 3h da tarde é a hora que Jesus foi crucificado, eu clamei. Eu levantei um clamor para Deus. E eu falei, Senhor dos Exércitos, Deus da vida. E eu lembrei daquele salmo que fala que quem te louvará entre os mortos? Quem te adorará entre os mortos? E eu lembrei de um amigo meu que quando aos 17 anos ele veio a quebrar um fêmur, ele teve uma embolia e ele morreu. E eu falava, Deus, eu quebrei os dois. E eu levantei esse clamor para ele. E eu falava, mas Pai, se o Senhor quiser me levar, me leva. Mas consola a minha família. Mas eu quero ficar. Eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui. Nisso eu vi uma luz mais forte do que você olhar para o sol. Um amor que é impossível humanamente alguém sentir. Acho que nem um pai ou uma mãe, 1 bilhão de pais ou 1 bilhão de mães sentiria igual. Um amor que ele chegou a me constranger. Eu me perguntava, por que tu me ama tanto? Eu não mereço. E passou, mas foi tão rápido, mas parecia uma eternidade. E também eu fiquei muito constrangido porque ele é santo. Eu falava, eu sou pecador, eu sou sujo. Tu é santo, tu é bom, por que tu me ama tanto assim? E eu não precisava pedir quem era. Porque o meu corpo, a minha alma e o meu espírito gritavam, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Não precisava ele se apresentar. E eu tive coragem de pegar, e mesmo me sentindo tão sujo e me sentindo constrangido, eu levantei a minha cabeça e eu olhei. E quando eu olhei, veio uma mão e passou a mão no meu rosto. E não era uma mão de tio, nem de amigo, nem de vô, era a mão de pai. E ele falou assim, calma meu filho, não é a tua hora. Nisso passou o tempo e eu tive aquela sensação que nada mais podia me fazer mal. E fala também na palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois disso, eu peguei, estava naquela cama aguardando, 3h da tarde, o meu pai aqui da terra conseguiu um filtro da veia cava em Videira, que é uma cidade ao lado de Caçador. Eles levaram aquele filtro da veia cava, eles fizeram a cirurgia em mim. E quando eu saí daquela cirurgia, eu já saí corado, eu já saí com vida. É como se Deus tivesse soprado a vida de volta em mim. E dali eu comecei a melhorar. No outro dia fiz a outra cirurgia. Fiquei na UTI por 4 dias, mas depois fui para o quarto e assim fui melhorando. Uau, Deus ele não só falou com você, ele falou com você, João. Ele tocou em você. Ele apareceu para você. Que experiência incrível. Eu também me emocionei agora, porque esse é assim que age o nosso Deus. João não era de uma família totalmente ligada a Deus. Eram cristãos, respeitavam, mas aquele como a maioria, né? De vez em quando numa missa, de vez em quando num culto, numa igreja. O João fez coisas que todos os jovens de 20 e poucos anos no mundo de hoje
fase. Exatamente. Que, infelizmente, está contra o que Deus tem pra gente, né? A bebida em alto custo, não era o caso do João, mas quantas pessoas com drogas e situações terríveis na questão da promiscuidade, muito sério, valorização e culto ao corpo, muito sério. Mas vamos lá, o João teve uma vida, entre aspas, normal para um jovem que muito cedo já teve o despertar e a curiosidade de conhecer ao Senhor, mesmo sem estar sendo totalmente influenciado. E foi uma Bíblia na casa da sogra que fez com que ele pegasse. E que Jesus, é claro, já tinha escolhido, Deus já tinha escolhido, e ele começou a aprender sobre Deus. E numa hora sensacional, porque foi na sequência, depois de alguns anos, já teve esse acidente, que realmente, a princípio, para o ser humano, estaria morto. Exatamente. E hoje está aí. Amém. Amém. E sabe, Vera, o que aconteceu depois? Eu ainda me perguntava, quem é Jesus? Ai, me conta. Eu me perguntava ainda, quem é Jesus? Porque lá quem me apareceu era Deus. Certo. Eu falava, era Deus. Mas eu ainda me perguntava, quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é um profeta. Quem é Jesus? E eu estava lendo a Bíblia do começo ao fim, e todas essas coisas aconteceram enquanto eu estava lendo a Bíblia. E quando eu cheguei lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, eu li em Apocalipse 1, versículo 16, o qual ele está aparecendo, o Jesus glorificado, a João, o apóstolo João, qual escreveu o livro de Apocalipse. E lá ele fala que ele apareceu, e quando ele apareceu, o seu rosto resplandecia mais do que o sol. E quando eu li aquilo, eu lembrei de tudo que tinha acontecido comigo. E do que você tinha visto. E do que eu tinha visto. E do que eu tinha ouvido, que eu havia sentido. E eu falei, meu Deus, Jesus é Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Meu Deus, que experiência fantástica. Cada vez mais eu me apaixono por esse quadro, quando Deus falou comigo. O objetivo aqui é levar para você num programa que não é um programa de igreja. De uma apresentadora de TV que está há 26 anos e que durante muito tempo de sua profissão não conhecia esse Deus que hoje ele está na minha vida. O objetivo aqui é mostrar que pessoas que às vezes a gente acha que aqueles depoimentos são, é falação, é invenção, esse não, é real. Quer saber mais sobre a história do João? Ele está por aí, ó. Quer saber dessa experiência que ele tem dia a dia hoje com Deus? Ele está por aqui, ó. Hoje morando aqui na região de Camboriú, de Balneário Camboriú. Mas é aqui de Santa Catarina, teve toda essa história desenvolvida, está aqui vivo e forte para a honra e glória do Senhor. Jesus abençoe. Muito feliz, glória Amém. a Deus pela sua vida. Obrigado. É isso, gente, está precisando de mudança, de transformação, de cura. Esse Deus também é seu Deus, é seu Pai. É verdade. Beijo grande, o programa fica hoje por aqui. Obrigada pela audiência e pela companhia.